Olá, galera Trevas! Sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o JRP e tenho um imenso prazer de poder estar aqui novamente junto com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu like e me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Hoje teremos um relato arrepiante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Denise. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. Meu nome é Denise. O relato que eu vou te contar aconteceu comigo no ano de 1987. Na época eu tinha 14 para 15 anos. Sou moradora de São Leopoldo, mas na época esse relato aconteceu num lugar chamado Restinga Velha, em Porto Alegre. Eu trabalhava no centro de Porto Alegre e às vezes eu ia para a casa da minha avó, passar o final de semana com ela. E nesse final de semana em questão, meu primo e meus familiares estavam lá também, todos reunidos. E a vizinha de minha avó também estava. Essa vizinha tinha o apelido de Nenê, uma alemã bem forte, solteira, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Ela e seus filhos moravam sozinhos. Dona Nenê não tinha marido. Ali, aonde minha avó morava, estava acontecendo eventos estranhos durante a semana ou às vezes em finais de semana. Algum animal estava atacando a casa de minha avó. Ali onde minha avó morava era um lugar estranho. Tinha morros e a casa da minha avó era muito grande. Nessa Restinga Velha as casas eram muito pobres, um lugar bem simples, com muito mato em volta. Minha avó tinha plantações de goiaba e banana, além de um galinheiro, onde as galinhas estavam amanhecendo mortas, sem a cabeça e com o sangue todo sugado. Teve um dia que, ao amanhecer, a minha avó achou 5 galinhas mortas de uma só vez. E no momento da conversa com a vizinha, minha avó, que se chamava Moza, entrou nesse assunto sobre as misteriosas mortes dos animais. E foi aí que a vizinha dela disse: "Olha, Moza, esse animal que está atacando as suas galinhas é um lobisomem. E eu sei que é um lobisomem porque eu já fui atacada aqui em casa por ele." E começou a contar para minha avó o ocorrido. Segundo Dona Nenê, antes da minha avó se mudar para aquela casa, Dona Nenê já morava com seus filhos ali. E numa certa noite, ela ouviu os cachorros fazendo barulho, um alvoroço, e se lembrou que o portão da casa dela estava aberto. Foi aí que resolveu ir fechar o portão. Dona Nenê saiu para fora, estava uma noite até que iluminada pela lua. Observação, JRP. Essa vizinha da minha avó, ela não tinha luz elétrica na época na casa dela. Ela usava lampião. Eu acho que ela não tinha condições de pagar a conta de energia elétrica. Bom, assim deduzo eu. Continuando. Ao se dirigir ao portão de sua casa, Dona Nenê fechou o mesmo. E assim que terminou de fechar, levou o maior susto da sua vida. Pois algo pulou a cerca e ela se deparou com um enorme cachorro negro, muito feio, horripilento. Esse animal era uma mistura estranha entre cachorro, ser humano, porco, uma coisa surreal, o próprio coisa ruim. E ela, no desespero, tentou se desvencilhar dele, mas ela não conseguia. Ela ia para um lado, ele ia também. Ela tentava o outro lado e ele a cercava também, fazendo com que ela ficasse sem saída, encurralada.
e o animal começou a avançar para cima dela. Foi aí que ela viu ao lado do portão uma enxada que ela utilizava para arrumar a sua horta. E foi com essa enxada que ela começou a se defender do lobisomem tenebroso. Enquanto se defendia, ela ia gritando em pânico, totalmente desesperada. E ela só conseguiu se salvar da fera graças a seu filho mais velho, que na época tinha 10 anos de idade, pois ele abriu a porta e clareou com um lampião na mão. E aí o lobisomem, ao ver aquela luz, saiu correndo, pulou a cerca novamente e sumiu. Foi a sorte da dona Nenê. Se salvou graças ao seu filho. Ao terminar de contar isso para minha avó, meu primo, que assim como eu estava ouvindo a conversa, disse: "Se for lobisomem, eu dou uma surra de facão. Desmonto ele no facão, tiro o couro e ainda faço um tapete dele." Aí dona Nenê disse: "Se você quer ver mesmo o lobisomem, é só você deixar uma cruz de sal na frente da sua casa e outra cruz de sal nos fundos da sua casa, que você com certeza vai ver ele. Aí você tira o couro dele." Nessa hora eu me manifestei, GRP, e disse para dona Nenê: "Não dá ideias a meu primo." Meu primo se chamava Fernando. Eu disse a ela que ele era capaz sim de fazer o que estava falando. E eu só de pensar já fiquei com medo, afinal eu sempre acreditei na existência da fera. E disse para o meu primo não brincar com o que ele não conhecia, pois era perigoso. Mas meu primo não quis saber não, GRP. Mesmo ouvindo a gente falar que não se devia brincar com o sobrenatural, ele dizia: "Não conheço e nunca vi um lobisomem, mas se eu ver, eu tiro o couro dele e ainda vou usar o couro como tapete." Bom, nessa noite eu estava de visita na minha avó, como eu disse, mas eu dormiria na casa desse meu primo e de sua esposa. Na casa do meu primo, ele fez uma sala bem grande no lugar da antiga garagem dele. Minha prima falou para mim pegar um colchão e colocar próximo à porta da sala, e assim eu teria livre acesso aos demais cômodos da casa. Me ajeitei ali, já era tarde da noite, e não pude deixar de pensar nas galinhas que apareciam mortas e tantas vezes que eu mesmo ouvi os cachorros latindo e vários uivos estranhos ali. Para mim, lobisomens só atacavam cidades do interior. Nunca pensei que fosse atacar ali naquele lugar. Tentei pegar no sono, já era mais de 00:30 e nada. Eu olhava para a porta da sala gigante, que era de cima e embaixo feita de ferro e vidro. E a soleira da porta era alta. Meu primo tinha colocado a cruz de sal na frente e na parte de trás da casa. E eu fiquei com muito medo. E se fosse verdade o lobisomem aparecesse? Da onde eu estava, dava para ver por baixo da porta. E dava para ver a rua, tanto por essa fresta como pelo vidro. Nessa noite o céu estava totalmente iluminado, uma noite de lua. Então, da onde eu estava deitada, eu tinha uma visão bonita do lado de fora. Foi aí que comecei a ouvir um bando de cachorro latindo, ao longe, vindo e fazendo arruaça. Nessa hora, confesso que meu coração começou a acelerar. Eu estava apavorada. Os cachorros corriam para o lado da casa da minha avó. Corriam para a rua e assim iam entre uivos de dor que dava a impressão que os cachorros estavam sendo machucados por alguma coisa. Um grande alvoroço. Os murinhos em volta da casa eram baixos. Foi quando eu percebi que algo pulou o murinho da minha avó. Escutei um som de algo pesado caindo no chão ao pular. E um cheiro horrível empesteou o ar. Eu pensei, credo, mas que cheiro ruim. Era um cheiro de enxofre com pelo de cachorro molhado. Sabe aquele cheiro de carniça? Uma coisa horrível, que ardia a garganta e o nariz. E assim que aquela coisa pulou, os cachorros da minha avó avançaram nele latindo. E eu ouvi aquele som estranho. Parecia que era um som cansado, uma mistura de porco com cachorro fungando. E aquilo era tão estranho que parecia que tinha vários porcos e cachorros fazendo barulho, um som muito alto. E
Pelas frestas da porta embaixo, dava para ver tranquilamente alguém passando e correndo em volta da casa. A casa do meu primo ainda estava em reforma e ele ainda não tinha colocado a soleira na porta. Então resolvi espiar o que era aquilo que estava correndo e fazendo barulho daquele jeito. Foi aí, JRP, que eu vi uma sombra negra enorme se aproximar da porta. Aquilo parecia um homem grande, extremamente forte. Parecia um cachorro, mas tinha feições humanas. Como era feio! Meu Deus do céu! Não era tão peludo. Pelo vidro, dava para ter uma noção clara daquilo. Pois em cima, aquilo era um ser forte. E embaixo parecia ser fino. E ele passava as unhas no vidro da porta do meu primo. As pernas daquilo eram estranhas, dava a impressão que estavam quebradas. E as patas eram gigantes. Aquilo parecia ter percebido que eu estava ali. E ele enfiava aquele focinho grande embaixo do vão da porta e rosnava com aquela respiração ofegante. Eu puxei a coberta na cara, deixei só um buraquinho para poder respirar, pedindo a Deus que aquilo fosse embora, que ele não percebesse que eu estava ali, mas no fundo eu sabia que ele sabia que tinha alguém ali próximo da porta. Eu tremia, suava, eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mover, as lágrimas caíam em silêncio. Para mim, aquilo não poderia ser normal, pois eu não acredito que Deus criaria um cachorro gigante e feio como aquele. Meu primo, JRP, tinha colocado sal na frente e atrás da casa. E foi aí que a fera resolveu comer o sal. Sim, ele resolveu comer o bendito sal. O que me deixou mais intrigada é que depois que ele adentrou para perto da casa, os cachorros da casa pararam de avançar nele. Pois cada vez que os cachorros avançavam no lobisomem, eles acabavam saindo chorando, e dava para ouvir que eles estavam apanhando daquele ser. Meu primo tinha colocado sal num tapetinho que costumamos chamar aqui de capacho. O lobisomem comeu o sal e despedaçou esse tapete, JRP. Esse tapete é um tapete bem resistente. Primeiro, ele comeu o sal da frente e depois deu a volta e comeu o sal do fundo. Depois de comer o sal e trotar ao redor da casa, ele tentou derrubar a porta dos fundos. E o que me deixou apavorada é que meu primo não escutava nada da arruaça daquele ser dos infernos. E eu, paralisada de medo, não conseguia levantar para chamar ele. E aquele ser deixou as garras profundas e enormes na porta dos fundos, que era de madeira. Eu tenho que ser sincera, dei graças a Deus que ele não fez isso na porta da frente, pois, como eu disse, a porta era de vidro. Eu penso, JRP, que foi uma dádiva de Deus ele comer primeiro o sal da frente e depois comer o sal dos fundos, porque após comer o sal, ele se atracou com a porta dos fundos da casa. Vendo que não conseguiu nada ali, ele saiu correndo e pulou o murinho novamente e sumiu. Eu tenho 43 anos hoje e até hoje ainda sinto pavor ao contar e relembrar aquela noite. Eu ainda posso sentir aquele cheiro, aquela respiração ofegante. É uma coisa que não sai da minha mente. Quando eu comento com as pessoas que acreditam ou já tiverem experiências assim, essas pessoas me entendem. Mas quem não acredita, fala que estou louca. Depois de passar por uma experiência assim, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Recentemente, convidei meu marido para fumar um cigarro comigo do lado de fora da minha casa, já que sou fumante. Ao sair, começamos a ouvir uivos estranhos e, sinceramente, JRP, joguei o cigarro fora e falei para o meu esposo: vamos para dentro agora! O pavor tomou conta de mim. Tantos anos se passaram, mas eu ainda tenho medo. Todo cuidado ainda é pouco com relação a essa anomalia dos infernos. Bom, JRP, essa foi a minha verdadeira história. Tive que criar muita coragem para poder compartilhar com você, já que é uma coisa que mexe comigo profundamente. Adoro o seu canal
e sua voz maravilhosa, e sua alegria contagiante. Tudo isso faz toda a diferença no seu trabalho, minha amiga. Beijos da sua escrita, Denise. Bom, galera Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha amiga e inscrita Denise, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, Denise, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e me envia a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo Zap ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês. Participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo. Trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Temos também o conto da minha prima escritora Jéssica Rebouças, assim como também temos a teoria da conspiração e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu amado canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Observação importante, galera Trevas. O canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão não permite que seus relatos sejam utilizados por outros canais sem autorização direta minha, GRP, assim como também as hashtags do canal, ao qual eu criei. Qualquer plágio é considerado crime e vai ser denunciado mediante provas cabíveis. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.